E de volta, programa Plantão da Tarde, está na hora da gente começar o nosso debate, ideias e temas de relevância. No ar, o quadro Em Debate. Todas as terças e quintas-feiras nós temos o Em Debate, temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. Serão duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. Em pauta nós vamos abordar os cuidados que os eleitores devem ter com as fake news. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, as campanhas eleitorais ficaram mais fortes na internet. Mas antes de qualquer conteúdo compartilhado pelas redes, o eleitor deve verificar a veracidade da informação. Também vamos debater que o eleitor conta com vários canais para denunciar fake news e outras irregularidades nas eleições 2020. Já em nosso cenário, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, professor Camilo Oliveira. Muito obrigado pela presença, Camilo, e também o cientista social, professor de Sociologia, especialista em Filosofia Contemporânea e ex-secretário de Cultura, Hudson Luiz Vilas Boas. Hudson, também muito obrigado pela presença. Bom, para começar, nossa introdução com o professor Camilo Oliveira. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Galo, professor Hudson, a todos vocês que nos acompanham aqui no Em Debate. Muito bem, né? Todo período eleitoral, toda campanha eleitoral, já de longa data, nós somos surpreendidos com as chamadas fake news, que são a propagação de notícias falsas, inverídicas ou até mesmo ofensivas a outros candidatos. A diferença é que com a intensificação das redes sociais, a intensificação da qualidade da internet, isso tem gerado uma amplitude nessa divulgação de notícias inverídicas, de notícias ofensivas, o que é extremamente nocivo à democracia, nocivo à convivência social. E essa evolução das fake news, ela tem trazido diversos problemas, sobretudo nesse momento, porque informações são distorcidas e nós, eleitores, acabamos que não conseguimos, muitas das vezes, identificar quais são as notícias verdadeiras e quais são as notícias que não são verdadeiras. A velocidade com que essas informações são colocadas também é um impeditivo, é um dificultador para que nós possamos ter certeza do que realmente é verdadeiro e tentar diminuir, tentar fazer uma avaliação para retirar esse tipo de conteúdo das nossas vidas, das nossas redes, né? Fazer possibilitar realmente uma avaliação em relação ao que é falso, o que é verdadeiro e como isso interfere, não só na campanha eleitoral, mas na vida da gente como um todo. E os tribunais eleitorais, né, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais têm também, através da utilização da tecnologia, criados mecanismos para que nós, todos nós, população em geral, né, não só os partidos políticos, os candidatos, mas que nós, eleitores, possamos denunciar esse tipo de informação inverídica, informação falsa, fake news. E esses mecanismos são estritamente importantes, pois além de coibir que essa prática ela se mantenha, ela seja reiterada, ela também serve de advertência para aqueles candidatos ou não, mas para as pessoas mal intencionadas que estão por detrás da propagação desse tipo de informação. Tá certo. Agora a introdução por parte do professor Hudson. Boa tarde, professor. Boa tarde, Galo. Boa tarde, doutor Camilo. Boa tarde aos telespectadores da TV Plan. E mais um Em Debate aqui. Essa questão das fake news, né? Na verdade, hoje em dia, esse termo, né, que nós usamos, fake news, nada mais são do que os boatos, né, que sempre ocorreram em diferentes momentos, né? A história da sociedade mostra isso, a força dos boatos, né? A força daquelas fofocas, aquele diz que me diz, o telefone sem fio, né? E hoje em dia, com o crescimento exponencial das redes sociais, então nós vemos essa nova modalidade, né, que na verdade aí é uma adaptação ali do velho conhecido nosso, né, os boatos, se transformando aí em fake news. E o que nos assusta, né, é que justamente por nós vivermos aí essa era da tecnologia, né, essa era da tecnologia da informação, com as pessoas elas tendo acesso diariamente a uma quantidade enorme ali de informações que ela não consegue digerir, né? Nenhum de nós
hoje em dia consegue digerir toda a informação que chega. Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo, né? Nós consumimos muitas vezes, até sem querer, né? Sem imaginar, uma quantidade enorme ali de informações. E aí surgem essas fake news, né? Os boatos, eles acabam se transformando aí, né? Essa nova nomenclatura, ou essa adaptação aí, né? Do antigo boato aí, para fake news. Com as tecnologias que existem hoje em dia, é muito fácil, inclusive, né, eu editar um discurso, né, uma fala de alguém, tá certo? Eu estou aqui conversando com vocês, alguém pode recortar essa minha fala e editar ali de uma forma que vai deturpar tudo aquilo que eu estou dizendo. Isso aí é só para dar um exemplo. Ou então requentar notícias, tá certo? E dar um outro viés para aquela notícia. Isso também é fake news. Então temos que ter muito cuidado, principalmente agora, em período eleitoral. Por quê? Porque as fake news, elas não são um fenômeno só aqui do Brasil, né? Mas nós já vimos aí em eleições recentes que as eleições foram pautadas por fake news, e inclusive por disparos em massa, né? Que hoje em dia a justiça proibiu esse tipo de disparos em massa via WhatsApp. E também eleições nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido, né, na Inglaterra. Tudo isso são eleições, né, as eleições dos Estados Unidos de 2016, mais especificamente, são momentos aí que foram turbinados, né, foram alimentados, o debate público, melhor dizendo, ele foi extremamente contaminado pelas fake news. Então temos que tomar muito cuidado em relação às fake news. Se recebemos algo, temos sempre que buscar ali a fonte daquilo que nós recebemos antes de passar aquilo adiante. Bacana. Bom, para a gente começar de vez o nosso debate falando sobre este tema das fake news, professor Camilo, acima de tudo eu acho que até a própria visão do eleitor hoje em dia é até no aspecto dessa geração de conteúdos falsos, né, onde nós temos também que analisar de onde vem esse conteúdo falso, quem está gerando esse conteúdo falso. E são também crimes, né, que estão ocorrendo para que nós possamos ter uma estratégia, uma visão diferenciada de A ou B, não é mesmo? Exatamente, Galo, né? As fake news, elas são facilmente produzidas e reproduzidas no meio da internet, sobretudo nas redes sociais. Qualquer pessoa com conhecimento mínimo, é importante lembrar que qualquer pessoa também hoje tem acesso a essa tecnologia, a internet, ela pode criar ali um conteúdo com informações inverídicas. Seja feito de forma espontânea, ou seja, aquela pessoa realmente quis produzir um conteúdo ofensivo, ou até mesmo em período eleitoral, amando de determinado grupo político, que é inclusive crime de natureza eleitoral. Mas existe uma facilidade muito grande para que essas pessoas mal intencionadas, elas criem e reproduzem esse tipo de conteúdo, muitas das vezes ofensivos, ou que imputam o cometimento de crime por outra parte, ou mesmo com informações que são inverdades. E com esse acesso, com essa facilidade de reprodução desse conteúdo, juntamente com o grande número de conteúdo que nós estamos sujeitos todos os dias, como o professor Hudson bem disse, é difícil para que nós, população, nós eleitores, nós possamos, com a velocidade, com a ausência de tempo também, em virtude de outros afazeres, parar para realmente analisar se aquilo é verdade ou não. Mas desconfie naquela notícia que é muito esdrúxula, que é muito exagerada, ou que faz um apontamento muito contundente, porque esse tipo de matéria, geralmente, ela tem alguma informação, que se não é falsa, ela está sendo apresentada de forma tendenciosa. Repare se aquela notícia ela está colocada nos órgãos de imprensa, né? Veja se aquilo tem compatibilidade com o que está sendo apresentado na TV, no jornal impresso, no jornal da internet. Não acredite em tudo que você vê, né? Existem muitas informações falsas circulando e nós devemos buscar coibir, né? E a partir do momento que também essas pessoas mal intencionadas são identificadas, também cabe à justiça, né, de que esses conteúdos sejam retirados e que elas possam ser penalizadas por o cometimento dessa infração. Professor Hudson, como nós citamos aqui, inclusive neste momento de pandemia, né, muitos dos candidatos, tanto para eleições proporcionais quanto majoritárias, irão investir bastante nas redes sociais, né? E por isso existe
uma chuva de informações que chegam até os eleitores com materiais que são orgânicos, né, aqueles que são colocados naturalmente, e até os materiais patrocinados, onde existe a questão do impulsionamento das publicações. A questão do impulsionamento das publicações, né, existe uma legislação que ela permite isso, né, então aí não se trata de algo realmente ilegal, antiético, né, pode ser algo até chato muitas vezes, né, você abrir a sua página ali e ver ali, imagine se todos os candidatos resolverem impulsionar as publicações, né, ao mesmo tempo, e eu me encaixo no perfil ali que eles selecionaram. Então tem a questão do incômodo, né? Muitas vezes eu diria até uma questão invasiva em cima do eleitor. Agora, o momento que nós vivemos, né, que é um momento de pandemia, a pandemia ainda não passou, né? Nós, embora os números aí estejam caindo e a gente saúda isso, né? A gente fica contente com isso, com a queda nos números, tanto de contaminados quanto de mortes, mas nós temos ainda que tomar uma série de precauções, né? A pandemia ela não deixou de existir e ainda não há vacina e nem remédio eficaz. Então, obviamente que nesse momento os candidatos até vão gastar um pouco da sola de sapato, sim. Eu tenho acompanhado aí alguns, né, candidatos que a gente vai acompanhando aí até pelas redes sociais e ver que eles têm gastado sim a boa e antiga sola de sapato, mas realmente existe uma série de limitações ali onde eles estão sim utilizando das redes sociais, né, essa enorme variedade que nós temos hoje em dia aí nas redes sociais. Isso é bom por um lado, né? Aliás, eu vejo isso como positivo. Por quê? Porque o candidato hoje ele pode se expor mais do que ele se expunha recentemente, né? Por outro lado, isso também acaba facilitando para aquele candidato que tem uma estratégia de comunicação melhor, ou que até naturalmente mesmo consegue se comunicar melhor, né, em detrimento daqueles que às vezes podem ter alguma dificuldade de comunicação. Enfim, a divulgação deles é normal. Nós temos que tomar sempre cuidado, né, é normal até salutar, eu diria, né, embora, como eu ressaltei aqui no começo, pareça um pouco invasiva, mas nós temos que tomar sempre também muito cuidado com aquele conteúdo que vem, muitas vezes no anônimo, né? Muitas vezes quando a gente recebe uma mensagem no celular, né, de pessoas que a gente não conhece, eu recebi lá desconhecido, não conheço essa pessoa, e aí abro lá e é uma notícia lá que ou está deturpando um fato ou que está realmente caluniando ou injuriando alguém. Bacana. Professor Camilo, falando um pouco também sobre a questão dos canais para denunciar, né? O eleitor conta com vários canais para denúncia de fake news e outras irregularidades para as eleições 2020. O Pardal, por exemplo, ele incentiva os cidadãos a atuarem como fiscais da eleição no combate à propaganda eleitoral irregular. As pessoas também podem acionar o Ministério Público Eleitoral e o cidadão que deseja denunciar à Justiça Eleitoral práticas eleitorais ilícitas deve entrar em contato com a ouvidoria do TSE ou dos TRS. É importante a gente ressaltar que é bastante difícil, né, a fiscalização direta por parte dos órgãos que nós temos responsáveis e, por isso, eles contam diretamente com o trabalho ou com este apoio da população para as denúncias, né? Carlos, na verdade, o acompanhamento da propagação de fake news ou da propagação de publicidades eleitorais que estejam em desconformidade com a legislação, é um dever de todos nós. Todos nós temos a responsabilidade de coibir, né, através da denúncia, através de uma representação, a propagação de notícias falsas, de notícias em desconformidade com a legislação. Isso para quê? Que nós tenhamos um processo democrático, um processo eleitoral liso, né, sem a interferência externa de pessoas mal intencionadas, e esses mecanismos que o TSE e os tribunais regionais eleitorais têm criado já há algum tempo, né, mas desenvolvido como a própria tecnologia, né, desenvolvendo a cada eleição
estão melhorando, adaptando e facilitando o acesso é muito importante, né? Tanto o aplicativo Pardal, como as ouvidorias, ou mesmo a própria representação direta que o cidadão faz junto ao Ministério Público, ou mesmo junto à Justiça Eleitoral, é de fundamental importância, né, para que esse tipo de conduta ela seja cada vez mais retirada do processo democrático que a gente está vivendo. Nós queremos, nesse momento, e o eleitor quer, informações verdadeiras, campanhas propositivas que realmente demonstrem políticas públicas que possam melhorar a vida de todos, né? Ninguém quer, e já esse jogo de boataria, que já vem de muito tempo, já é algo desgastante e cansativo, inclusive para aqueles que participam mais de perto das eleições. Então é um momento importante da gente utilizar essas ferramentas que o tribunal, que a Justiça Eleitoral nos apresenta, a fim de tentar coibir isso, né? E sempre ressaltando, né, fazer uma avaliação de tudo aquilo que é colocado, né, de todas as matérias que são veiculadas e que tentam nos chamar a atenção para votar em determinado candidato. É importante. Nós já falamos aqui que é importante analisar o plano de governo daqueles que são candidatos, então também é importante analisar se aquilo que é falado, colocado nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem instantâneas, também é verdadeiro. Isso é muito importante para a formação crítica e para a formação criteriosa daquele que a gente vai escolher para ser nosso vereador ou nosso prefeito. E professor Hudson, concluindo também, até aproveitando este gancho do professor Camilo, é importante que nós saibamos também diferenciar a fake news, né, de também colocações de candidatos, principalmente a vereança, né, as eleições proporcionais, que são inexequíveis, né, a questão que nós já tivemos, isso em âmbito nacional, né, de propostas que são colocadas que nem cabe ao eixo também da candidatura para vereador, né? Nossa, Galo, muito bem lembrado disso, porque essa é uma situação. Eu vou até voltar um pouquinho aí, na eleição em 2012. E eu recebi, né, um santinho em casa, um folheto lá de um determinado candidato. E a hora que eu li aquilo tudo, eu pensei assim, né, que ele prometia, né, construir uma série de obras, inclusive, e era candidato a vereador. Eu terminei de ler, eu pensei assim, pô, eu pensei que esse cara que fosse candidato a vereador, na verdade ele é candidato a prefeito ou governador, né, porque é inexequível isso, não é o papel do vereador. Aí é uma outra situação também, né, gente? Se vocês pegarem ali vereadores prometendo mundos e fundos que fogem daquilo, né, aquilo que ele está prometendo, foge daquilo que é o papel do vereador, né? Vamos lembrar que é o papel do vereador legislar, né? Então, basicamente, criar leis ou adaptar as leis, né? Nem gosto muito desse termo, criar leis, mas estar sempre ali olhando ali o andamento, né? A questão legislativa, a questão das leis, tá certo? Então, pode ser sim, criar novas leis ou adaptar leis antigas, né? O município tem a lei orgânica, que é como se fosse a Constituição do município. E também uma outra função do vereador é fiscalizar o executivo. Ele até pode ali propor, né, anteprojetos e tal, mas ele não pode propor um projeto, ele não pode propor para construir uma ponte, para construir um hospital, para construir um posto de saúde, né? Isso daí não faz parte do papel do vereador. Quando vocês verem, se chegar até vocês algum vereador propondo isso, sinceramente, essa pessoa, então, ela não está entendendo ali qual é o papel do vereador e fica muito complicado. Inclusive, nessa eleição mesmo, nós já vimos aí vereadores propondo questões que são de regulamentação federal, né? Então, vou mexer na legislação federal. Não dá. O vereador só consegue mexer na legislação municipal. E até o prefeito também, né? Por quê? Porque o prefeito também, se ele começa ali a prometer mundos e fundos ali, que muitas vezes fogem à alçada do município, né? Vamos ficar atento, né? Vamos prestar atenção, vamos tomar cuidado, porque realmente eu acho que a primeira condição para alguém colocar o seu nome para ser candidato ou a vereador ou a prefeito, ou seja lá o outro cargo que for, deputado, senador, governador, presidente, ela tem que ter seriedade com aquilo que ela está se comprometendo com a população.
Perfeito, muito obrigado, professor Hudson, também ao professor Camilo. Durante este período onde já começaram as campanhas eleitorais, o horário eleitoral gratuito na TV, nós temos que terminar um pouquinho antes o nosso programa e, portanto, a gente encerra hoje, mas na quinta-feira nós teremos outro tema de relevância com o professor Camilo e professor Hudson levantando visões diferentes para que você possa colocar e até mesmo concluir a sua opinião. Uma ótima tarde a todos e continue conosco em nossa programação. Até mais.